Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui para mais uma meditação sobre a graça de Deus. E eu quero hoje tratar de um tema com vocês, onde vocês vão ver como a graça de Deus nas nossas vidas é algo tão profundo e como é sério negligenciar essa graça. Eu quero ler com vocês um texto da Palavra de Deus que é chamado por nós de A Galeria da Fé. Eu vou ler com vocês 3 versículos, quer dizer versinhos, né? Da Palavra de Deus. Capítulo 11 da carta que eu creio, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ela é escrita aos hebreus que estavam dispersos, os hebreus da dispersão. Eles estavam dispersos naquela época e eles recebem essa carta como conforto, como consolo, como doutrina para a vida deles. E o versículo 32 do capítulo 11 diz: "E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas", todos os personagens do Antigo Pacto, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, e eu vou parar com essa expressão: da fraqueza tiraram forças. Homens do Antigo Pacto. Essa expressão é dita em referência a esses heróis, a esses componentes da galeria da fé. Então, este capítulo, nós já falamos, é chamada pelos teólogos de a galeria da fé. E nós vamos ver que o escritor da carta aos Hebreus traça um perfil de heróis bem diferente do que nós conhecemos hoje. Esses heróis da galeria da fé, da fraqueza, tiraram força. E os heróis que nós vemos hoje, meus irmãos, são os donos de jatinhos, de mansões, presidentes de ministérios com muitas igrejas arrecadando para eles. Esses são os heróis de hoje, bem diferentes daquele tempo. Então, nós vamos mostrar essa galeria da fé, esse capítulo de Hebreus, vai mostrar homens e mulheres que viveram acima dos desafios. Foram homens e mulheres acima da média, como nós dizemos hoje, né? O escritor diz que da fraqueza eles tiraram força. Vejam que ele vai escrevendo e de repente ele diz assim: que diremos mais? O que vamos dizer mais sobre esses homens? Não havia tempo e não havia espaço para se escrever tudo o que esses heróis da fé significava no coração do escritor da carta aos judeus dispersos naquela época. Então, o contexto bíblico vai nos mostrar que fé é dom de Deus. Não adianta conferências sobre fé, meu irmão. Vamos fazer uma conferência. 7 dias falando sobre fé, para os crentes crescerem na fé. Não, meu irmão, fé é dom de Deus. Cursos de como exercitar a sua fé, que isso? Isso é no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes que você vai vendo Deus atuar na sua vida e sua fé vai sendo exercitada. Não fique triste se você não comparece a esses cursos, a essas conferências de exercício da fé. Não é assim que Deus age nas nossas vidas. O texto diz que da fraqueza aqueles homens tiraram força. A fé natural, ela te impulsiona nas lutas diárias. Eu tenho fé que hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou passar naquela prova. Isso é fé natural, inerente ao homem. Mas a fé no impossível é dom de Deus, meu irmão. Homem nenhum vai te ensinar isso. Campanha nenhuma vai te ensinar isso. É dom de Deus. O grande desafio da fé
da prosperidade, da teologia da prosperidade, é quando tudo vai bem. É quando tudo corre a seu favor. Mas nós não vemos isso na Bíblia. O que nós lemos no capítulo 11 de Hebreus é que o grande desafio da fé é quando nós somos bombardeados diariamente por notícias de guerras, de pandemias, de custo de vida alto, de desemprego, somando tudo isso, ainda os problemas pessoais que nós temos. O grande desafio da fé, o exercício da fé é esse, meu irmão. E olha, daí nós tiramos força da fraqueza. E nós cremos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Esse é o grande exercício de fé que o cristão, que o Filho de Deus, que o embaixador de Cristo aqui nessa terra tem que fazer. Esse é o curso que nós temos que fazer. Isso é viver em graça. Vocês querem ver o que diz o versículo 40? Prestem atenção. E vamos crer no que a palavra de Deus diz. O mesmo capítulo, hein? Depois de tecer comentários sobre os heróis da galeria da fé, olha o que o escritor vai deixar para nós. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, Paulo está dizendo como palavra de conforto para aqueles judeus dispersos, aqueles judeus que estavam dispersos por perseguição. Então Paulo diz, olha, esses heróis da fé que tiraram força da fraqueza, pois bem, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, os heróis da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ah, meu irmão, como você pode negligenciar o tempo da graça? Como você pode negligenciar o estar consumado de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Aqueles heróis da fé ainda só serão aperfeiçoados em nós, com a nossa fé. Que profundo! Que profundo! Tudo que eles passaram e sofreram e venceram pela fé são aperfeiçoados com a nossa fé, porque aí sim eles estarão provando que deixaram exemplo de fé para nós. Nós olhamos para eles e vemos neles exemplo de fé. Aqueles do capítulo 11 de Hebreus são exemplos de fé para a nossa vida hoje. Não esses líderes que estão aí ricos, bem, donos de templos e dizendo que são donos de igreja, as minhas igrejas, a igreja tal, eu sou o pastor presidente. Colocam para si títulos, quando nós sabemos que na igreja de Jesus Cristo eles não são absolutamente nada. Esses títulos não significam nada. Jesus Cristo é o cabeça e a igreja dele é o corpo. E no corpo não tem ninguém superior a ninguém, não tem hierarquia. Então o apóstolo, que eu creio que é o apóstolo Paulo, já falei para vocês, muitos vão discordar de mim, vão mostrar alguns versículos que provam que não é o apóstolo Paulo, mas eu tenho essa convicção. Então veja, nós hoje, os da graça, temos muito mais do que eles, meus irmãos. Vejam bem, nós somos o templo do Espírito Santo. Eles precisavam ir ao templo de Jerusalém para oferecer suas ofertas, seus sacrifícios, expiação de pecado, sacrifícios de gratidão. Olha como nós temos mais do que eles. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eles não eram santuários. Nós somos santuários do Deus Altíssimo, porque Deus habita em nós. Meu querido, você não vai a nenhum santuário, você é o santuário do Deus. O santuário se torna santuário, aquele lugar lá alugado, que se paga aluguel, ou se constrói com mãos humanas, se torna santuário quando você chega lá. Eles precisavam do santuário de Jerusalém, como eu já falei, nós não, nós somos o santuário. Olha como nós, Deus teve coisas superiores
para nós. Somos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Eles viveram sem ver essa promessa. O texto vai dizer que eles viveram sem ver essa promessa, que foi o Cristo ressuscitado. Nós somos mais agraciados do que essa galeria dos heróis da fé. Somos embaixadores da reconciliação. Fomos reconciliados por Cristo e agora somos embaixadores da reconciliação. Segunda Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 20 vai dizer: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Querido, se você já é salvo pela graça, viva acima dos desafios. Viva na graça, meu querido irmão. Graça sobre graça. Que Deus te abençoe.